um bocadinho, depois sim, mas mesmo assim ainda se torna um bocadinho. Essa sombra. Voltar a isolar um bocadinho do jardim e quando escolherem um sítio com o fio, assim sem ser muito apertado. E é a partir daqui que nós caminhamos. É nesta oscilação que nós caminhamos. Aquela lápide, aqui um bocadinho do Muito, está a rodar, que rápido. Vai fazer assim uma pequena viagem de movimento e nós vamos seguindo. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais tenho que agradecer à Cecília e ao Maurício, à restante equipa da Porta 33, à Emília também, pelo convite endereçado para vir fazer esta conversa sobre alguns aspectos, enfim, das práticas pedagógicas do Alberto na sua relação com o corpo e com o espaço, a propósito deste projeto Colcher e da exposição que agora termina. Para mim é uma oportunidade ótima de continuar a trabalhar e ao vivo e em direto alguns aspectos da obra do Alberto que me interessam. Eu e a Emília estruturámos esta sessão como uma conversa em que, enfim, vamos lançando ideias e sucessivamente pegando nas ideias uma da outra para ir, enfim, ampliando, explorando e experimentando outros aspectos. Não quisemos trazer aqui um modelo mais formal de conferência, um bocadinho nesta convicção de que o modelo de conferência às vezes se calhar fica melhor em registros mais académicos e científicos, seria melhor talvez uma coisa mais descontraída. Também optámos intencionalmente por não trazer imagens da obra do Alberto Carneiro, eventualmente poderemos recorrer à descrição de algumas delas e apelar à vossa imaginação para construir aquilo que podem ser esses trabalhos. De qualquer modo, estão aqui alguns catálogos que nós trouxemos. Ali na parte do bar cozinha também há outros catálogos com várias obras do Alberto que vocês podem ver. E temos aqui também o catálogo da exposição que o Alberto fez em 2013 aqui na Porta 33 e também na Fortaleza de Santiago. Na Fortaleza de Santiago ele fez uma exposição retrospectiva e aqui fez aquele projeto Raiz que o Maurício falou
brevemente. Nós alinhavámos algumas possibilidades de trabalho nesta sessão. Uma delas tem diretamente a ver com a relação do corpo ou de um corpo com o espaço, a experiência dos gestos enquanto desenho e rastro ou indício da memória, as imagens da arte e a maneira como elas podem surgir e construir-se, a dimensão estética da cultura rural ou da cultura campesina, ou da paisagem, ou dos elementos naturais, e tudo isto envolvido nesta questão central que me parece que é aqui o mais relevante, que é a ação pedagógica e formativa que o Alberto teve ao longo dos anos. Não sei se passaria a palavra para ti, para tu começares a desenvolver algumas ideias e depois eu poderia pegar. Eu também ainda na esteira de que vimos, porque é assim um bocadinho enigmático, só dizer que partimos do arquivo da Porta 33, que tem um site onde estão a ser progressivamente disponibilizadas as conversas que aqui tiveram lugar ao longo dos anos, para além da documentação relativa às exposições e a esta presença toda dos artistas há 33 anos, sim. E quisemos justamente trabalhar com o arquivo e claro que trabalhar o Alberto Carneiro, neste caso com a Ana Mira, e como última oficina do projeto com o Alexandre fazia todo sentido, porque o Alberto centrou grande parte do seu trabalho nessa sua vertente multifacetada, desde, lá está, não apenas escultor e artista, mas também os textos que escreveu, muitos deles se centram nesta questão da relação do corpo com o espaço, e também o trabalho que desenvolveu enquanto professor de arquitetura, de desenho, da cadeira de desenho, de arquitetura, toda pensada também estruturada a partir desse eixo, e portanto fazia todo sentido convocá-lo para esta pesquisa, que no fundo era também tentar justamente cruzar esses planos do trabalho dele, que escreveu e produziu uma extensíssima obra plástica, partindo muito desta exploração do espaço. E, por exemplo, aquele bocadinho que talvez seja até o mais perceptível do pequeno vídeo, aquele exercício com o cordel, no fundo era uma espécie de retoma daquela ideia do isolamento de um pedaço de paisagem e da sua convocação para o interior, não é? Do seu trazê-la para dentro do espaço da galeria, e depois de ter sido isolada, e então o que se propunha era que justamente a partir daí as crianças e os adultos, mas foram sobretudo crianças nesse momento, pudessem desenhar a partir da memória, mas uma memória já não apenas visual, porque a ideia foi primeiro que tateassem até de olhos fechados, nomeadamente, esse bocadinho que escolheram e que podia ser um bocadinho de planta ou uma pedra ou enfim, e havia toda esta tentativa de ativar essa espécie de corpo total. Inteiro, corpo total, que era tão determinante para o Alberto, nomeadamente a partir daquela figura da anamnese, por exemplo, que é um conceito fundamental para o trabalho dele, que justamente diz respeito a essa memória não é? Total de todos os sentidos, e não apenas não é uma memória que convoca as experiências, por exemplo, cutâneas e olfativas. Sim, olfativas e auditivas e tudo mais, sim, completamente. Aliás, se calhar eu poderia introduzir aqui uma brevíssima nota biográfica sobre como é que na obra do Alberto Carneiro estas questões do corpo e do espaço entram de forma tão fulgurante, digamos assim, tal como a própria anamnese, também já falo um bocadinho dela. O Alberto tem uma origem rural, ele cresceu numa aldeia no norte do país, acima do Porto, na zona da Trofa, que hoje pertence, na zona de Santo Tirso, que hoje é Trofa, na verdade. Uma zona muito rural, e brincou desde pequenino com as coisas da terra, esta expressão é dele. Portanto, os brinquedos dele eram as coisas da terra, a terra, as ervas, as folhas, os raminhos, etc.
Ele foi estudar para uma oficina de santeiro, portanto era de um meio bastante humilde, foi estudar para uma oficina de santeiro, produzir santos, em madeira, em marfim, em pedra. Esteve lá dos 10 aos 21 anos de idade e depois decidiu ir estudar. E foi, de facto, porque sentiu um apelo maior para a prática artística do que a mera realização de modelos pré-definidos. Isto que eu vos estou a contar é um pouco a própria narrativa que o Alberto Carneiro, artista, usou muitas vezes para justificar a sua ligação à natureza, à paisagem, etc. Na altura que ele está a estudar, ele conhece, ele dizia sempre que tinha conhecido a filosofia fenomenológica através do poeta Eugênio de Andrade, que lhe deu alguns livros do Gaston Bachelard para ler, e a partir daí ele começa a explorar este veio existencialista fenomenológico que diz respeito, enfim, é uma filosofia não transcendental, digamos assim, e que diz muito respeito a um ser situado num espaço e no tempo, a um ser que está perante as coisas, que é afetado pelas coisas, pelo que o rodeia, pelas outras pessoas, pelos objetos, pelos espaços, etc. E a partir daí cria uma série de relações que funcionam muito ao nível sensorial, dos sentidos todos, muito ao nível da intuição, e que se reporta também a noções caras da psicanálise, da filosofia profunda, etc., relativas à emergência de um esquema corporal, se eu posso dizer assim. O esquema corporal é uma noção da psicanálise que diz respeito ao modo como nós, desde muito tenra idade, formamos as nossas reações intuitivas, imediatas às coisas, a partir das nossas experiências com essas mesmas coisas. E ele, enfim, essas leituras todas que ele começa a fazer já em âmbito universitário, depois pela vida fora, começam a informar um bocado esta apetência muito grande de trabalhar as questões da paisagem e da natureza a um nível muito imagético, muito simbólico, mas ao mesmo tempo também muito concreto. Sim. Muito ligado às matérias propriamente ditas. E há uma coisa importante que ele, por exemplo, conta naquele documentário que até foste tu... Sim, com a Olga Ramos. Dificilmente aquele que... Está disponível no YouTube, se alguém quiser procurar, chama-se Dificilmente o que habita perto da origem abandona o lugar, que é um verso justamente do Hölderlin, exatamente. E que é citado também pelo Heidegger num livro famoso dele, A Origem da Obra de Arte, que é também um livro também muito nuclear nos estudos do Alberto Carneiro. Mas o que é muito interessante um dos testemunhos que ele dá nesse filme portanto, a Catarina estava a dizer que a partir do momento em que começa um percurso universitário toma conhecimento desse corpo teórico, também dos filósofos que a Catarina identificou, mas o que ele faz é reconhecer, no fundo é encontrar uma espécie de linguagem e de teoria que converge com uma experiência matricial que ele tinha tido na sua prática de santeiro. Porque isso foi determinante, começar a aprender um ofício pelo corpo com uma espécie e acho que, sobretudo agora discutindo esta questão da pedagogia da arte, pode ser uma questão importante esta, num momento e com um ritmo e um tempo em que não há necessariamente a interferência da palavra. Portanto, começar primeiro pelo corpo, também neste sentido, ter uma experiência não mediada pelos conceitos e que tem um outro tempo de desenvolvimento que não é de todo equivalente, por exemplo, ao tempo da aprendizagem nas salas de aula, e que para ele foi determinante para toda a sua experiência artística posterior, mas pedagógica também, porque ele depois propunha uma série de exercícios aos seus alunos de arquitetura que de alguma maneira tentavam recuperar esta sua experiência embrionária e torná-la partilhável e fecunda. Por exemplo, e a propósito disso, ele disse que manteve sempre uma espécie de resguardo de consciência corporal que o impedia de se academizar, justamente através de uma espécie de identificação excessiva com formas e modelos e modas vindas do exterior, porque no fundo o corpo sabia, não é? De repente... Havia essa espécie de... Sim,
As oficinas de Santeiro, por exemplo, tinham de facto um modelo de aprendizagem que era um modelo ainda muito ancorado nas antigas oficinas medievais de transmissão do conhecimento pelo fazer e pela observação dos mestres a fazer e fazer. Eram processos de aprendizagem onde de facto a palavra tinha muito pouco lugar e onde se aprendia de facto pelo erro, pela tentativa e erro, ir fazendo. O Alberto adquiriu enorme, enfim, trabalhou 11 anos em oficinas de Santeiro, adquiriu uma enorme proficiência escultórica, digamos assim. É isso que o leva, aliás, mais tarde, a romper completamente com a prática escultórica mais convencionalmente entendida, porque ele, a partir de uma dada altura, ele termina o curso e faz individual justamente na escola, então escola de Belas Artes, e entre esse período, sensivelmente 67, 68 e até aos anos 80, ele deixa completamente de fazer escultura, porque precisava de reaprender os gestos da escultura, porque de certa forma aqueles gestos também já não eram justamente os gestos academizados da escultura, eram gestos codificados da escultura, né? De extração das formas, de uma certa indiferença para com o material pedra ou o material madeira, porque o que interessava era, digamos assim, a densidade material daquele material, para não ser redundante, para, enfim, fazer as formas, mas que não o satisfazia relativamente a esse interesse que ele tinha por um outro tipo de expressão. A Emília falou há pouco na anamnese, que é um processo muito, muito curioso. A anamnese também é um fenómeno, enfim, que tem várias ramificações, até religiosas, mas que no caso da psicanálise, que era o que lhe interessava na altura, a anamnese é o reviver de uma experiência do passado de forma muito vívida, e esse reviver, como todas as memórias, não tem necessariamente de ser fidedigno, não tem necessariamente de ser verdadeiro. Acho que todos nós já passámos por esta experiência de termos memórias muito vívidas de qualquer situação, mas às vezes falarmos com alguma pessoa, com alguém que estava connosco nessa mesma situação, essa pessoa tem uma memória completamente diferente ou outra, ou com outros significados. Não por acaso, neste catálogo, ele fala dessa anamnese que teve, que foi quando foi para Londres fazer uma pós-graduação em escultura, já depois de terminar o curso de escultura no Porto. Neste belíssimo texto do Alexandre Melo, o Alexandre Melo recupera as palavras do Alberto, quando ele fala, deixem-me ver, que aliás é essa mesma anamnese que está na origem de uma das obras fundadoras do trabalho do Alberto Carneiro, que é o Canavial, e que é hoje consensualmente considerada uma das obras da escultura portuguesa do século XX, que é na verdade, para quem não conhece, é um conjunto de canas dispostas no espaço, verticais, que ocupa sempre o espaço total onde é apresentado. Lá está esta relação com o espaço, não é? O espaço é sempre tomado como primordial para a construção das obras e a criação das obras, tal como de resto aconteceu aqui na Porta 33 em 2003, não é? Ele primeiro veio ver o espaço e depois começou a pensar o que é que poderia aqui fazer. E o Canavial ocupa de facto o espaço todo, e é um espaço percorrível por cada um de nós. É um espaço que tem clareiras, que tem percursos e caminhos, e é uma obra que na verdade é ativada pelo corpo. Aliás, o título completo da obra é O Canavial, Memória e Metamorfose de um Corpo Ausente. Este corpo ausente, e é uma das características que a obra do Alberto Carneiro tem, que a torna muito pessoal e muito individual, mas simultaneamente muitíssimo universal, e é por isso que ela dialoga sempre com toda a gente, independentemente dos estratos sociais, culturais, etários, etc. Este corpo ausente é o corpo dele, é o corpo do espectador, que já não é espectador, é quem está a construir aquela obra naquele momento em que passeia por dentro daquele canavial, e é também o corpo ausente da pessoa que disputou esta anamnese e que o leva a fazer esta obra, e que eu vou ler esse pequeno texto. Isto são as palavras do próprio Alberto Carneiro, e ele diz assim a uma dada altura: o canavial é na minha obra o momento da grande revelação. Sei o momento exato em que apareceu, a 12 de dezembro de 1968, às 14h30, no meu quarto em Londres. Apareceu como um flash, e o título da obra também apareceu imediatamente: O Canavial, Memória e Metamorfose em Corpo Ausente. E tem efetivamente a ver com a minha primeira experiência sexual,
isto é, com a minha primeira noção de sexualidade que decorre de uma brincadeira de crianças. Foi uma espécie de acordar, uma coisa que se impôs imediatamente, ou melhor, que criou um polo complementar em relação àquilo em que eu estava então profundamente envolvido, que era a cultura erudita. Foi uma chamada para qualquer coisa que tinha a ver com uma experiência estética de outra ordem. É por isso que o Canavial é para mim uma obra fundadora. Não tanto por muitas pessoas pensarem que é uma obra muito apelativa do ponto de vista da forma, mas porque está também associada àquela outra dimensão. Só mostrar-vos aqui muito rapidamente o Canavial. Se quiserem, podem ir passando. Aqui nas páginas seguintes podem ver o Canavial. É muito curiosa esta questão. Ele faz esta... É uma memória que se reporta, de facto, a uma brincadeira de infância com um vizinho dele num canavial perto de casa dele, que despoltou esta dimensão, esta primeira experiência sexual do domínio erótico, e que para ele serviu de ponto de convergência justamente entre o ensino académico de onde ele vinha, das oficinas de Santeiro, como depois, obviamente, a Escola de Belas Artes do Porto, e depois até a própria pós-graduação em que ele estava a fazer em Londres, mais todas as leituras que ele já estava a fazer, de filosofia, etc., e que se cola, de facto, a esta vivência, que é uma vivência do corpo, e através do corpo. E esta anamnese, como ele lhe chama, enfim, eu costumo dizer, nós não temos forma nenhuma de saber se isto é verdade ou não, ou se é da ordem da ficção, mas não interessa para nada, porque o que interessa é a eficácia que esta ideia tem em compreender-se a obra do e mesmo Alberto. própria esta noção da memória e metamorfose, não é? Porque há sempre e é o que essa obra introduz no próprio trajeto artístico do Alberto, é essa espécie de eixo, há uma espécie de mudança, porque é simultaneamente retrospectivo e projetivo, lança toda quer dizer, abre toda uma possibilidade de trabalho até então inédita para ele e até na arte portuguesa também. Desde logo ele não gostava muito da expressão instalação, preferia envolvência e envolvimento ou ambientes, também falava, ou dos penetráveis. Sim. Mas a ideia é, de repente, essa obra que permite essa espécie de ponte de charneira que simultaneamente recupera tudo o que está para trás, desde desse momento fundador, da experiência a que a Catarina se reportava há pouco, das brincadeiras dos brinquedos feitos a partir dos elementos da natureza, mesmo a terra molhada à beira-rio, que depois poderá ser uma espécie é quase uma espécie de proto-barro, já lá iremos ao barro, mas bom, e depois toda esta experiência mais do ofício de santeiro e o corte com essa matriz a partir de uma experiência mais intelectualizada, em que ele diz que corria quase o risco de se empaturrar de cultura, porque no fundo é quase como se são momentos é uma tese, uma síntese, não é? Uma tese, uma antítese e depois a síntese, que é este momento de viragem que simultaneamente recupera tudo que está para trás e abre um campo inédito no trabalho dele e que será portanto, a base da sua aproximação à arte e até à ideia de escultura, que deixa de estar baseada numa peça concreta e passa a estar... Sim, passa a ocupar o espaço todo, na verdade, não é? Sim, há uma espécie de movimento radial e de deslocamento, sim. Não é? Porque não é a obra, portanto, a obra é esse todo e não a peça, é mais a disposição e a configuração e essa espécie de situação espacial que é proposta e que... Sim, e há um aspecto muito interessante também nos trabalhos desse período dos anos 70, que na verdade está presente em toda a obra, mas que ali é muito objetivamente enunciável. E que é esta condição que o trabalho dele oscila sempre entre objetos e esculturas ou instalações ou envolvimentos, ou o que se queira chamar, que são muito apelativos visualmente e sensorialmente. Há obras dele que são perfumadas, porque são feitas com feno acabado de se colher, ou até a Urze, quando foi aqui mostrada, penso que também emanava o seu perfume.
mas ao mesmo tempo, quer dizer, esta espécie de furor dos sentidos, isto é uma expressão que o próprio Alberto usava muito também, esta espécie de furor dos sentidos estava muito presente em muitas instalações desse período, mas ao mesmo tempo havia sempre, da parte dele, no processo de constituição destas obras, um trabalho muito analítico e muito racional de decantação das formas, de perceber o que é que deveria ser incluído, o que é que deveria ser excluído, de percepção muito clara dos eixos horizontais e verticais das obras, da espacialidade em que elas se organizavam no espaço dado, algumas questões que percorreram a obra toda dele, por exemplo, que era as obras de parede estarem sempre instaladas ao nível do olhar dele, que era 1,70 m, que é o caso dos desenhos que estão expostos aqui no primeiro andar, por exemplo, que estão expostos a essa altura, que era a linha do olhar. A ideia de uma série a ideia do cubo de 2 metros cúbicos como sendo a medida de inscrição do corpo humano, ou seja, uma coisa que é feita à escala e à proporção do próprio corpo, não é? Portanto, mais uma vez, esta relação quase psicomotora, se eu posso dizer assim, do corpo com os objetos. E de um corpo que se desloca. E de um corpo que se desloca. E uma questão também muito importante, que depois, quando ele regressa propriamente à escultura em sentido mais convencional, continua a estar presente, mas aí muito mais mediado, muito menos perceptível, que é a ideia de vários planos de construção da obra e da apresentação da obra que correspondem também a vários planos da nossa percepção do mundo. Há muitas obras dele, daquele período, que têm muito claramente uma espécie de 3 fases. Tem a fase do objeto em si. Estou a pensar, por exemplo, numa obra como o Laranjal, que é uma grande instalação, que aliás está aqui na capa deste livro. Pertence agora ao CEGAC, ao Centro de Realidade Contemporânea. Esse Laranjal apresenta, enfim, a realidade imediata, se podemos dizer assim, que é a laranjeira. É uma laranjeira viva, essa, que está plantada na terra. Nas suas primeiras apresentações existia inclusivamente a um canto da sala expositiva um monte de laranjas e havia uma folhinha feita e impressa por ele, onde as pessoas podiam comer as laranjas e depois guardar as cascas da laranja nesse papel e levar para casa. Portanto, é um espaço que cheirava a laranja também. E, imediatamente a seguir a essa laranjeira há uma espécie de ecrã e atrás há um outro plano em metal que tem a árvore gravada. Portanto, como se em obras desse tipo, e era um bocadinho isso que se tratava, grande parte desses trabalhos, houvesse uma passagem dos dados que são da realidade para os dados da inconsciência, para chegar a uma espécie de real inconsciente, que é, enfim, aquele reduto simbólico, significante que nós temos todos dentro de nós, que muitas vezes não é exprimível, mas que às vezes, quando aparece formulado desta maneira, nós reconhecemos como sendo coletivo, como sendo partilhável por todos. Quer dizer, não é só dele, Alberto Carneiro, não é só de mim que veio, ou da Emília, ou de cada um de vocês, mas é de toda a gente. Não é? Essa procura de transformação das imagens do cotidiano, mais uma expressão dele, essa espécie de transformação das imagens do cotidiano, aquelas que nós não ligamos habitualmente, que elas estão aí, nós vivemos, passamos por elas, usamos-las, são instrumentais muitas vezes, mas transformar isso também nos grandes significantes que depois nos levam às nossas tomadas de decisão pessoal, emocionais, racionais, enfim, o que quer que seja. E uma coisa que, por acaso, a propósito que estás a dizer que é importante é que, no fundo, como no caso dele, a matriz era rural e, portanto, são esses os materiais que encontramos. Mas isso não significa que haja não há nenhuma fetichização ou uma nostalgia romântica, por exemplo, do campo ou de uma experiência, porque apesar da natureza não, ser, todo, isso é muito importante, porque sim. No fundo para ele o que era verdadeiramente significativo é que cada um pudesse assumir a sua matriz e assumi-la a um tal ponto que ela, quer dizer,
assumi-la como uma espécie de lá está, esta espécie da memória para a metamorfose, não é? Esta possibilidade de apropriação totalizadora, era a expressão dele, desse lastro, para a partir dali fazer outra coisa, mas eventualmente alguém crescendo num meio citadino, não é? Terá exatamente que fazer o mesmo percurso. E isso, por exemplo, ele também... Sim, com as ferramentas que traz e com as experiências que traz de base, não é? Sim, por exemplo, com o tipo de sonoria... Por exemplo, uma das coisas que temos falado, estamos aqui há 2 dias ou 3, que é muito espantosa para nós aqui no Funchal, é a qualidade do silêncio. É uma coisa, mesmo aqui portanto, não só subindo e estando... Sim, mesmo aqui, é verdade. Aqui na cidade. Aqui na cidade, à noite, por exemplo, o som é completamente distinto do som que nos molda em permanência em Lisboa, por exemplo, e que nos condiciona. E isto, por exemplo, esta questão de trabalhar com os hábitos perceptivos para poder descondicionar, não é? Haver essa espécie de processo de descondicionamento e ao mesmo tempo de reclamação dessa matriz também é uma... Sim, eu acho que é muito importante reforçar essa coisa que tu estavas a dizer, porque claro que a ligação do Alberto Carneiro, porque ele cresceu assim, era a natureza, a paisagem e era sobretudo o mundo rural. É muito importante. Não era uma natureza paisagística de quem vive num ambiente urbano e vai passear e, sei lá, limpar a cabeça, distrair-se para o campo. Era de quem estava lá, de facto, inclusivamente com toda a crueza e todo o pragmatismo que o mundo rural tem e que quem vive nele o conhece muitíssimo bem. Mas, quer dizer, não é que ele advogasse que esta espécie de retorno às coisas originais tivesse necessariamente que ver com a natureza. Pelo contrário, este retorno tinha a ver com um retorno às coisas que cada um trazia de si desde sempre. E eu até tirei aqui umas notas das notas para o manifesto de uma arte ecológica, que até está nesse livrinho que eu agora vos dei. As notas para o manifesto de uma arte ecológica é um texto que ele escreve em 1973. É bem possível que seja, se não o primeiro, um dos primeiríssimos textos escritos por um artista sobre uma dimensão ecológica qualquer. Esse estudo está ainda por fazer, implica um estudo contextual mais vasto, mas eu própria nas minhas pesquisas não tenho encontrado textos nenhuns tão antigos que refiram esta ligação tão evidente entre arte e ecologia. E é muito interessante o que ele diz sobre a ecologia. Deixa-me... Podes pôr aqui. Ele diz assim: a arte faz-se para transformar as imagens do cotidiano. A comunicação criadora autentica-se no âmbito do inconsciente, através das imagens das memórias mais profundas do ser e que são, afinal, o fulcro das atividades cotidianas. A arte ecológica será um regresso às origens das nossas próprias fontes, consciência das essencialidades, penetração no âmago dos átomos. Lá está esta questão de que para ele a arte ecológica não é necessariamente uma arte de respeito pela natureza, pelo ambiente. Claro que há esta componente toda, mas isto depois já é, a parte mais prática do que significa ser, o resultado mais prático ou o fazer do que significa ser ecológico. Mas o verdadeiro âmago do que significa ecologia para ele é justamente este regresso às origens das nossas próprias fontes, é a consciência das essencialidades. Que são noções que hoje são atualíssimas, como quando nós pensamos em todo este trabalho que tem vindo a ser feito nos últimos anos por, pessoas das mais diversas áreas científicas, desde filósofos, antropólogos, geólogos, cientistas, de múltiplas valências, que se têm dedicado a trabalhar e a demonstrar de que forma a ação humana é de facto um elemento destruidor da camada terrestre, não é? Há cada vez mais evidências de que a ação humana é um fator de mudança geológica, reparem no peso disto, e que
e que a natureza não está em estado de alteridade. Não é? A natureza não é um objeto com o qual nós, sujeitos, nos relacionamos, mas pelo contrário, somos todos sujeitos neste mundo e dependemos todos uns dos outros. Não é? Como diz o Bruno Latour, a natureza é esse espaço vital sem o qual nós não conseguimos viver. Portanto, a arte ecológica para ele tem esta dimensão, e este regresso à origem das nossas próprias fontes é um regresso também às nossas próprias origens enquanto seres formados na infância, com o tal esquema corporal, com as tais ligações autênticas àquilo que nos rodeia. E é um bocado isto que ele procura transpor na sua prática pedagógica, em todas elas, seja no ensino de desenho, de arquitetura, quando foi professor na Faculdade de Arquitetura do Porto, seja no Círculo de Artes Plásticas em Coimbra, onde ele desenvolveu umas sessões durante 2 anos letivos consecutivos, aos quais chamou intercriatividade, enfim, e há várias outras dimensões pedagógicas mais pontuais que ele foi desenvolvendo por aí, sempre trabalhando com os alunos, questões muito importantes que se calhar podíamos lançar aqui, sim, muito ligadas à performatividade de um corpo, porque a performance é também um tema que aparece muito na obra do Alberto. Nomeadamente ali em cima. Nomeadamente ali em cima. Queres falar um bocadinho sobre isso? Força. Não, fala tu. Porque, na verdade, o que temos agora exposto na sala, portanto, na sala dos Barros, na sala maior, são só partes de uma peça que ocupava a sala inteira, que se chamava Marcas e Reflexos do Corpo, mas, não sei, já todos visitaram, certo? Aqueles barros que surgem ali são justamente uma espécie de vestígio de uma performance privada de demarcação de inscrição do corpo naquela matéria, e há essa... Aliás, uma coisa curiosa justamente desse conjunto de peças era que, no fundo, várias delas glosavam esta ideia da marca e do índice, porque, por exemplo, temos também o registro fotográfico nas provas de contacto, que é também uma forma indicial de registar e temos, por exemplo, a presença do espelho, que é absolutamente determinante no trabalho do Alberto Carneiro, que também pode ser visto como é um registro praticamente fato, não é? Porque nós vemos-nos refletidos no espelho e depois a imagem não fica fixa, não é? Quando nos deslocamos já se dissipou, mas há por breves instantes essa espécie de captura dessa marca aí muito indelével, mas duradoura, por exemplo, no barro, ou por exemplo também, o que é curioso, na outra sala do lado, naqueles desenhos que tem a linha... A linha de paisagem, sim. Que é uma linha comum a muitos dos trabalhos do Alberto, essa ideia de uma espécie de tradução da paisagem a partir da medida do passo, que é uma espécie de transposição quer dizer, ele nesses desenhos, os desenhos estão... Esses desenhos, lá está, têm um ecrã também, porque eles são desenhados em papel fabriano, se eu não estou enganada, e depois por cima tem um papel vegetal que cria uma velatura, que é o tal ecrã, antes de se chegar ao tal real inconsciente. E tem uma linha de horizonte desenhada por cima, e essa linha de horizonte tem uma frase em cima e uma frase em baixo, que são também todo um programa, que dizem, a frase de cima diz: no horizonte do teu olhar és o ser desta paisagem, em ti a vida fará deste momento a tua arte. Estes desenhos lá em cima e muitos outros que ele fez, é muito presente em muito desenho que ele fez. O Alberto Carneiro, para além de ser escultor, foi um intensíssimo desenhador. Desde a sua primeira exposição, ele sempre mostrou
desenhos e escultura, portanto é uma constante. Teve fases em que desenhou mais, fases em que desenhou menos. Nos anos 70 desenhou muitíssimo, nos anos 90 também desenhou, enfim, anos 80 e 90 foi quando ele desenhou menos. Nos anos 2000 desenhou muitíssimo outra vez. Mas há muitos desenhos que ele faz que têm sempre os 3 planos de representação muito claramente enunciados, e até há uma obra dos anos 70 em que ele até é uma obra com texto e som, em que isso fica ainda mais evidente, que é o desenho, lá está, de quem está situado num lugar específico e desenha os objetos que estão imediatamente à sua frente, as flores, as ervinhas, os seixos. Desenha mais à frente, num plano mais recuado, a linha das árvores, alguns elementos que possam estar ali a uma meia distância, mais ou menos, e atrás a linha de horizonte com o relevo das montanhas. Portanto, há sempre esta... como se fosse uma espécie de desenhar de um ponto de situação. É aqui que eu estou, e é a partir desta localização que eu me relaciono com estes 3 planos da visão. E depois, a partir daí, convocando estas questões paisagísticas que se cruzam também com as memórias, que se cruzam também com uma ideia de ser, e que formam, no fim, uma ideia de arte. Ele ainda, no manifesto, as notas para o manifesto de uma arte ecológica, diz qualquer coisa também como: nós não afirmamos, não é? Que a árvore seja É evidente que nós não afirmaremos que sempre que eu disser obra de arte, ele pôs entre parênteses, o que é muito interessante, esta ideia do intervalo, não é? de uma espécie de realidade outra, digamos assim. Ele diz: é evidente que nós não afirmaremos que uma árvore é uma obra de arte, nós apenas diremos que podemos tomá-la e transformá-la em obra de arte. E é isso que ele faz também muitas vezes quando pega na árvore inteira, em tangerineiras, por exemplo, e desbasta apenas a camada superficial da casca, que é aquela que se deteriora mais facilmente, para descobrir a madeira no seu interior, ainda viva, ainda com a seiva, ainda com aqueles veios todos, e depois as apresenta assim. Não é a árvore que é a obra de arte, é o processo de transformação em obra de arte. E o convite também é que o espectador, no fundo, acuse essa espécie de seja, por exemplo, isso é muito claro neste desenho: no horizonte do teu olhar és o ser desta paisagem, em ti a vida fará deste momento a tua arte, porque há uma espécie de passagem, não é? O espectador é chamado a participar desta espécie de tomada de consciência. Por exemplo, há uma outra frase dele que diz: o que me refere no que vos ofereço é a recordação do que vós mesmos possuís. Tudo o que em nós é atuante neste lugar pertence aos momentos da nossa coincidência. Todavia, a resultante será a vossa e não a minha. Isto é, a criação pertence-vos na recriação da vossa memória e estará nas coisas que após isto vós descobrireis. Portanto, há esta espécie de passagem e Sim, absolutamente. Aliás, é engraçado porque eu tinha aqui esta frasezinha que se cola completamente com isso que estás a dizer. É uma frase da Mariana Brandão, uma investigadora que trabalhou a performance e que se interessou justamente pelas sessões de intercriatividade que o Alberto Carneiro desenvolveu no Círculo de Artes Plásticas de Coimbra. Está também aqui o volumezinho, se quiserem espreitar. E eram sessões... Enfim, ele tinha preparado um facsímil, ele tinha preparado uma publicação que não pode ser feita na altura e foi feita já muito tardiamente. Ele ainda viu as provas deste volume, mas acabou por não ver impresso, porque entretanto morreu. Chamava-se Intercriatividade, Sessões de Criação Coletiva, e foram realizadas no Círculo de Artes Plásticas. E eram várias sessões que recorriam a meios, a instrumentos muito simples, a telas dispostas no chão, a tintas e pincéis, a papel higiênico, etc. E depois, através de uma série de técnicas de expressão corporal, de técnicas oriundas também do psicodrama, que é uma técnica, enfim, das terapias psicanalistas que recorrem a muitos dispositivos teatrais para encenar situações sempre de grupo, para cada um dos intervenientes tomar
tomar consciência das suas reações físicas e emocionais perante determinadas situações e, a partir daí, adquirir uma consciência de si que depois ajudaria a perceber como é que reage às questões mais gerais da vida. E a propósito destas sessões, a Mariana Brandão, que trabalhou comigo neste livro, escreveu esta coisa. Cada participante é considerado um recurso fundamental para a investigação proposta. É um recurso fundamental, ou seja, a investigação não existe. Nas suas práticas pedagógicas, o Alberto Carneiro não apresentava a investigação. É isto, o resultado da minha investigação é esta, agora leiam, estudem, vão para casa e incorporem. Não, pelo contrário, ele dava indícios mínimos e era o próprio participante que era o recurso, era um instrumento indispensável para transformar aqueles pequenos dispositivos, de facto, em experiência. Em experiência vivida, aprendida, apreendida, etc. Lá está. Passar da esfera pessoal individual, que era aquilo que ele próprio, Alberto Carneiro, transmitia, para uma esfera mais universal que dizia respeito a cada um dos participantes. Aliás, algumas das palavras-chave que a Mariana Brandão também isolou destas sessões de intercriatividade também são por si muito, muito sugestivas. Corpo, expressão, forma, relação, limites, energia, dimensão, movimento, respiração, identidade, amplitude, intensidade, jogo e erotismo. Assim, de certa forma, com isto tudo joga-se aqui muito do que tem a ver com as artes visuais, com a arquitetura e com a nossa vivência também do dia-a-dia nas nossas relações interpessoais, sejam elas profissionais, pessoais, o que for, não é? E esta ideia do jogo é fundamental justamente porque permite reativar, por exemplo, até no espectador adulto, essa experiência de uma transposição permanente, não é? Dos espaços também, e a coisa o lúdico. Porque para além destas circulares plásticas, ele também participou justamente na Ludus. Sim, antes ainda. Sim, ele é muito curioso. Isto tem tudo muito a ver com... Enfim, é época, nós estamos aqui só a falar do Alberto Carneiro, mas estas coisas também dizem respeito a espaços e tempos específicos, não é? E a momentos... Eu vou-vos passar aqui, se quiserem dar uma olhada a estas sessões da criatividade. Há 2 ou 3 questões que eu acho muito interessantes e que extrapolam para fora do trabalho estrito dele e que dizem respeito a um tempo e às necessidades que o próprio tempo tem de reformular ideias e linguagens e procedimentos e de abrir o campo, no fundo. E destituir hierarquias. E destituir hierarquias e tudo isso. Um deles é, por exemplo, a maneira como ele... a ênfase que ele tem durante os anos 70, por exemplo, muito mais do que numa ideia de paisagem, que é um conceito que começa a entrar na obra dele mais tarde, na verdade só nos anos 90, mas nos anos 70 ele está interessado sobretudo no mundo rural, nos instrumentos de lavoura. Nos anos 70. Nos anos 70. Nos instrumentos de lavoura, nas estacas para o feijoeiro crescer, nos regos, nos molhos de palha, nos muros de pedra rolada que a cada inverno, como a tempestade, caem e é preciso construir outra vez, e etc. E isto é um processo que é muito relevante, tendo em conta que em décadas anteriores, sobretudo a partir de finais dos anos 50, anos 60, há toda uma espécie de contracultura, enfim, não é a palavra exata, mas há uma espécie de contracultura portuguesa, muito ligada aos intelectuais que na altura estavam a trabalhar em oposição ao regime, fossem arquitetos, fossem artistas, antropólogos, musicólogos, etnólogos, etc., que estavam justamente a tentar encontrar ou a pesquisar uma imagem do país, Portugal, uma imagem do país que não fosse aquela imagem veiculada pelo Estado Novo, muito ligada ao pitoresco, ao artesanato muito compostinho e muito bonitinho, que tem objetos lindos, como todos nós sabemos, mas que não era só isso. E há todo um lastro de gente que naqueles anos 50, 60 estão a fazer esse trabalho de levantamento das músicas populares, etc., de uma série de formas, enfim, de expressão cultural que são alternativas a esse modelo do Estado Novo. Quando o Alberto Carneiro, nos anos 70,
Eu interpreto, na verdade é uma interpretação minha, quando ele se interessa por estes instrumentos da cultura rural, por esta cultura rural muito mais da ordem pragmática, instrumental, muito ligada à sobrevivência, ele está é uma vivência muito mais por dentro, é uma vivência de quem de facto cresceu naquele ambiente e percebe que o mundo rural, as tradições ancestrais portuguesas não são só feitas daqueles objetos bonitos que nós gostamos, não é? Do artesanato popular, das músicas, etc. Mas também feita desta materialidade que faz com que a paisagem em si, o campo rural, esteja em constante transformação ao longo do ciclo do ano, da primavera, do outono, etc. Esse é um aspecto que eu acho que é muito interessante. O outro que vinha a reboque deste... É a questão do estético, não? Provavelmente. Sim. De haver uma espécie de... Sim, também. Queres falar sobre isso? Podes? Sim. Porque, no fundo, isso é toda a pesquisa destes anos e estas intervenções e operações que ele levou a cabo nos anos 70 dizem respeito à descoberta de que, no fundo, mesmo no gesto mais funcional e utilitário, há esse critério, há uma razão estética profunda. Para, por exemplo, para praticar uma enxertia num pessegueiro, a questão não é apenas... E há uma série de textos que até repetem várias vezes esta mesma afirmação. Ele vai perguntando, diga lá... É isso que eu vou aqui procurar, exatamente. Sim. Se calhar lê que é mais... Ele faz justamente neste período, nos anos 70, em que ele anda a registar através da fotografia estas coisas que vos falei, os campos arados, as medas de feno, os muros de pedra caídos, os abrigos de pastor, os destacamentos, etc. Ele vai falando com as pessoas, vai encontrando, com os camponeses, vai encontrando. E vai-se apercebendo de uma espécie de dimensão estética inata que está contida nos gestos daquelas pessoas. Por exemplo... Ele diz, há aqui este texto que se chama justamente Cultura contra Cultura. O título é muito sugestivo, porque esta cultura contra a cultura é, no fundo, a cultura erudita, que é a cultura que, apesar de tudo, o informa a ele, não é? Tendo por base essa outra, mas que o informa a ele, contra a cultura campesina, contra a cultura rural, contra a cultura que não tem os seus procedimentos objetivamente codificados, nem racionalizados, nem transformados em conceitos. Ele, a uma dada altura, vai ter com o senhor, que é o tio Alexandre, e o texto diz assim: o tio Alexandre fez uma enxertia no pessegueiro novo. Podou o bravo e escolheu o ramo fêmea, rachou-o e meteu nele o garfo macho do melhor maracutão. Enrolou a ráfia uma vez e desenrolou-a. Enrolou a segunda e voltou a desenrolá-la. E só à terceira a apertou bem e atou. Diga-me cá, tio Alexandre, por que não atou a ráfia logo da primeira vez? O enxerto não pegava? Oh, pegava sim, eu é que não gostava. E ele recolhe vários testemunhos deste tipo. E apercebe-se por esse... Apercebe-se no terreno, eu diria, porque enfim, o Lévi-Strauss já andava a trabalhar isto há muito tempo também, por exemplo. Apercebe-se que há um critério, há uma ideia de belo inato, na verdade, há uma ideia inata de belo que faz com que as pessoas, quando tratam das suas coisas, e isso acontece muito com os elementos naturais, não é? Com as árvores, com as plantas, querem que fique bonito. A árvore estará sempre bem se estiver toda torta. Se estiver bonita, é outra coisa, que não tem nenhuma utilidade específica. E esta ligação, eu acho que o que interessou, para voltar se calhar aos trajetos e aos percursos, não é? E aos trânsitos, e eu acho que o que o interessou especialmente nisto foi, em primeiro lugar, esta ideia um pouco inata do belo, muito anterior às codificações académicas do belo. O que o interessou também foi a maneira como, entre o gesto que ata melhor e o atamento que fica mais bonito, é este trânsito que acontece pelo meio, que interessa de facto. É este processo que faz com que depois o objeto final, que pode ser o pessegueiro bem atado ou pode ser uma obra de arte, é o resultado final, mas o que interessa na verdade é o processo que deu origem. E a ideia deste critério um bocadinho
enigmático, não é? Que no fundo, há bocado, quando falávamos da questão do jogo e da brincadeira, é o que muitas vezes também, e ele falava muito disso a propósito dos alunos, que era justamente as crianças quando escolhem, quer dizer, as crianças sabem muito espontaneamente chegar a critérios para determinar porque é que fazem esse, por exemplo, num desenho, porque é que desenham daquela maneira e não desenham de outra. E essa descoberta desse critério pessoalíssimo, que no fundo está na base, por exemplo, do trabalho artístico, mas que também deveria estar, que era o que o próprio Alberto Carneiro considerava, na possibilidade até crítica de alguém que quem queira, por exemplo, escrever sobre arte, deveria também ser capaz justamente de ser criativo nesse campo, forjando os seus próprios conceitos a partir dessa descoberta de qualquer coisa um pouco lá está como neste caso do pessegueiro, não é? A ideia de que no fundo há uma espécie de critério que se torna preponderante e que tem a ver com uma harmonia geral e com o equilíbrio, mas não é não se esgota na funcionalidade. Exatamente, sim. E trazendo, no caso dessa dimensão mais lúdica, aliás, até há uma obra do Alberto dos anos 70 que se chama justamente Árvore, Jogo Lúdico em 7 imagens espelhadas, que é uma obra que é uma instalação também no chão, que é uma série com uma árvore seccionada toda espalhada no chão, que forma mais ou menos uma estrutura retangular. A balizar cada uma das pontas há uns panos em alumínio que lá está, espelham as nossas imagens de forma fugaz e transitória e relativamente difusa. E no centro, no chão, no centro, rodeado dessa árvore seccionada, está também um elemento em barro, muito semelhante a estes que estão aqui em cima, que está todo marcado com os gestos dele. Aliás, é um primeiro, após aquele momento em que ele se recusou a fazer escultura no sentido mais tradicional, este é a primeira vez que ele faz um gesto que pode ser uma espécie de um grau zero de escultura, não é? Que é imprimir uma forma qualquer com o corpo numa matéria dúctil. E é uma árvore jogo lúdico porque ela é, mais uma vez, atravessável. Não é? Aliás, há fotografias muito bonitas, eu gosto muito de arquivos, como já disse há pouco, eu gosto muito de arquivos e adoro imagens de arquivo. Há umas fotografias muito bonitas da primeira vez que esta obra foi exposta na Galeria Quadro, que tem uns quantos artistas a brincar no meio daquela obra. Tem o Julião Sarmento, e tem o Fernando Calhau, e tem a Isabel, enfim, não me lembro, enfim, a Isabel Alves, a brincarem no meio daquela, adultos a brincarem no meio daquela, claramente divertidíssimos com aquela instalação, com aquela escultura, a brincarem, porque essa dimensão era também muito importante. Há também um outro trabalho do Alberto, que até provocou algum escândalo na altura em que foi feita em 76, no Museu Soares Reis, que ocupa também a sala inteira, que é uma das suas obras mais conhecidas, por acaso eu acho que ela não está aqui em lado nenhum, que é o Campo Depois da Colheita. Os nomes também são muito programáticos, são poéticos e programáticos ao mesmo tempo. A obra chama-se Um Campo Depois da Colheita para Deleite Estético do Nosso Corpo. E é uma obra que ocupa o espaço todo da sala, portanto, quem entra na sala, obrigatoriamente entra naquela instalação. Idealmente haverá outra saída que obriga mesmo a percorrer aquilo até ao fim. E é um campo de medas transposto. É um campo de medas de centeio, neste caso, transposto para o espaço expositivo. É uma obra que é muito perfumada. Eu tive a ocasião de a ver só uma vez, porque ela foi montada em 2017 na Culturgesto do Porto. Era muito bonito. A Culturgesto do Porto era a Avenida dos Aliados, que é uma artéria com imenso tráfego, muito urbana. E quando nós chegávamos às cercanias da Culturgest, na rua ainda havia palha espalhada por todo lado, que vinha de lá de dentro, que as pessoas traziam agarrado aos sapatos, e sentia-se o cheiro do centeio que vinha de lá de dentro. E as pessoas entravam, e eu tenho muitas fotografias da inauguração e até depois, quando lá voltei. As pessoas iam para lá, encostavam-se a uma das medas e ficavam a ler um livro ali durante um bocadinho, que é uma atitude completamente oposta às atitudes que normalmente nós temos com as obras de arte dentro dos museus, não é? Nas quais nós aprendemos desde pequeninos que não podemos tocar, não podemos danificar, não as podemos experimentar.
E esta é uma obra potentíssima no apelo ao aparato sensorial inteiro do corpo, porque convoca tudo, não é? Convoca o olfato, convoca a vista, convoca o tato, que é uma obra extremamente sensual. Eu estava a dizer que ela causou um pouco de escândalo quando foi exposta em 76, porque acho que foi apanhado um casalinho de namorados escondido lá atrás de umas medas, a brincar. E pronto, mas a segunda coisa que eu queria dizer, há pouco, quando falei desta questão da ruralidade, e que tem a ver também com o tempo em que estas coisas são feitas e com necessidades que são sentidas de forma mais coletiva. Uma obra como esta que eu estava a falar também, depois da colheita, liga-se também com uma necessidade muito premente, sentida na altura por muitos artistas e por muitas pessoas que estavam dedicadas a práticas pedagógicas, de questionar justamente os modelos pedagógicos vigentes. Estamos a falar de 1974, 75, 76, 77, 78, até o início dos anos 80, um contexto pós-revolucionário em que se está justamente a questionar quais são os modelos pedagógicos que nós devemos o que é preciso alterar para deshierarquizar a relação professor-estudante, para anular esta distinção que existe entre o professor, a distância, aquilo que o professor está a dizer do alto da cátedra e os estudantes que estão meramente passivos, ouvintes a ouvir. E foi um pouco também por aí que ele envolveu-se numa série de atividades que se dedicavam justamente a desmontar estas estruturas todas, e ele fez isto desde logo na Lutz, como tu estavas a dizer, era aí que eu queria ir. A Lutz foi uma cooperativa que existiu no Porto, que funcionava fazendo uma espécie de oficinas de tempos livres, eu posso dizer assim, para o público infantil-juvenil, e que recorria a múltiplos saberes. Eram equipas constituídas por pintores, escultores, musicólogos, bailarinos, psicólogos, psiquiatras, arquitetos, terapeutas, etc. E que faziam, ao longo do tempo que duravam aquelas oficinas, no fundo montavam um espetáculo. Normalmente eram espetáculos, podiam ser espetáculos apresentados em palco, interdisciplinares, em que os alunos, com o auxílio de cada uma das competências dos orientadores, faziam as roupas, pintavam as roupas, desenhavam as roupas, desenhavam os jogos de luzes, tratavam da música, faziam tudo, máscaras, enfim, várias coisas que foram feitas nesse âmbito, e que mais tarde evoluíram para um outro tipo de trabalho de formação, aí já para um público adulto. Formação de formadores também. Formação de formadores, formação de técnicos de várias ordem, desde professores, enfim, a psicólogos, animadores culturais, etc., mas que se ancoravam muito especificamente nestas técnicas oriundas do psicodrama que eu vos falei há pouco, e que contribuíram inclusivamente para a introdução do psicodrama em Portugal, que não existia na altura. Ele, na altura, trabalhou com várias pessoas, desde logo o José Adriano Fernandes, que era, na altura, ainda um jovem estudante de medicina, que entretanto se especializou em psiquiatria, com Elvira Leite, uma pessoa que foi Prémio Nacional de Pintura no mesmo ano em que o Alberto foi Prémio Nacional de Escultura, em 68, uma mulher sempre ligada às práticas pedagógicas, e que trabalhou com muitas escolas carenciadas da região do Porto, no desenvolvimento de projetos educativos na rua, nomeadamente na Escola do Cerco. Foi assessora durante 15 anos ou mais do Serviço Educativo de Serralves, é uma figura essencial nas práticas pedagógicas portuguesas, com a Manuela Malpique, que era uma terapeuta com formação em arquitetura, com uma série de gente que juntos trouxeram a Portugal uma série de técnicos da psiquiatria, da psicanálise, do psicodrama, que vinham introduzir estas formações que aconteciam. Eles eram os organizadores destas sessões e eram também formandos, porque eles estavam também a aprender ao mesmo tempo que estavam a fazer. Que lá está mais
mais um exemplo deste modelo de deshierarquização de quem é que sabe a partir do que está a ensinar. Não é? Então estavam a aprender enquanto estavam a fazer também. E propunham situações experimentais, era mesmo como ele se chamava, situações experimentais, e sistematizaram isso num livro com 2 volumes que se chama O Espaço Pedagógico e que é só sobre estas questões de como orientar, como justamente orientar esta pesquisa na prática e, por exemplo, depois há uma série de preceitos, por exemplo, nunca dando uma lição magistral, mas justamente ouvindo, porque no fundo também é uma espécie ao estabelecimento de uma espécie de ética da escuta e de uma ética comunitária, que já não pode ser justamente pensada de uma maneira unívoca e unidirecional, não é? Como se fosse justamente como se não houvesse essa... que é uma das questões centrais na obra de Alberto, essa ideia de um meio que é sempre uma espécie de terceiro elemento, porque nunca há sempre esta ideia da mediação, não é? No fundo, do próprio artista funcionar como um mediador, daí também a importância do espelho que opera essa passagem, não é? E que permite a linha que de repente foi a linha do olhar do artista, mas que se torna, por um momento de recriação, a linha do olhar do espectador, que depois, a partir dali, fará outra coisa ao sair e configurará a sua experiência a partir dessa... Sim. Aliás, uma das coisas que acontecia, um dos propósitos, mesmo depois estas ações, grande parte delas foram financiadas pela Fundação Gulbenkian, na altura financiava muitas coisas desta natureza, e depois havia sempre os relatórios, não é, que eram enviados à Fundação para justificar o trabalho que tinha sido feito. E uma das coisas que é lá enunciada como resultado destas sessões que foram feitas na Cooperativa Árvore, no Porto, e no Hospital Magalhães de Lemos, que é o Hospital Psiquiátrico, um dos hospitais, ou o Hospital Psiquiátrico do Porto, enfim, por meras questões logísticas, porque era fácil de chegar, porque o Alberto era artista, era sócio da Cooperativa Árvore, porque o José Adriano Fernandes era médico, por isso também tinha um acesso facilitado ao Hospital Magalhães de Lemos. Estas coisas eram feitas todas muito também ao sabor do que era das estruturas que era possível angariar e criar para fazer isto. Mas um dos objetivos dessas sessões era fomentar a relação do indivíduo com o seu corpo, em primeiro lugar, com os outros, em segundo lugar, e com o meio ambiente. Portanto, com o espaço comunitário, com o espaço social. E aqui há também um projeto político-ideológico, não é? Também de emancipação, que, reportando-nos à altura em que isto é feita, de emancipação democrática, digamos assim, não é? De libertar os indivíduos, aos cidadãos do seu espartilho, daqueles espartilhos moralizantes e conservadores que vinham do Estado Novo. Há uma coisa muito engraçada neste documentário que eu e a Olga Ramos fizemos sobre o Alberto, que é quando ele relata a sua experiência da vivência em Londres, porque o Alberto saiu, enfim, ele tinha tido uma curta passagem por Lisboa. Quando voltou de Lisboa, decidiu instalar-se no Porto e não voltar à sua aldeia de origem. Estudou no Porto, mas Portugal era um país amordaçado, nós podemos dizer assim, e quando ele chega a Londres em 1969, o campo abre-se, literalmente. E ele relata que um dos hábitos que ele tinha em Londres era, aos domingos de manhã, ele ia passear descalço pelas ruas de Londres. E andava descalço pela rua a sentir a cidade. E sentia uma liberdade enorme. Foi a primeira vez que ele chegou a um sítio onde ele sabia que ninguém olhava para a maneira como ele estava vestido. Ninguém olhava se ele ia acompanhado de uma senhora, de uma menina, ou de um rapaz, ou do que quer que fosse. Ninguém queria saber. E foi a primeira vez que ele sentiu, de facto, a libertação desse constrangimento social que muitas vezes nos constrange mesmo sem nós sabermos, porque lá está, o nosso esquema corporal foi assim moldado e nós crescemos assim. Portanto, grande parte destas práticas que ele depois revertia para o ensino do desenho da arquitetura, por exemplo, tinha muito a ver com isto, não é? Há aquela... É uma piada, mas não é, porque é verdade, e que todos os alunos que estudaram com ele referem. O Alberto Carneiro mandava-nos lamber pedras. Ele fazia, é real. Ele pedia aos alunos para levarem objetos, pedacinhos de madeira, pedia-os para mastigar a madeira,
vê lá o que é que sabe a madeira de nogueira, vê lá o que é que sabe a madeira de cerejeira, mandava-os lamber a pedra para perceber a rugosidade, se era fria, se era quente, se quer. Portanto, esta coisa de que os materiais naturais, neste caso, os materiais despoletam sensações. E as sensações são aquelas que nós trazemos das nossas vivências, obviamente, não é? Portanto, havia esta coisa que era muito trabalhada a este nível. Sim, e até como, lá está, como dizias há pouco, uma espécie de potencial emancipador também, um alargamento da cidadania, porque no fundo cruzam-se esses planos todos nessa. Ele até fala os espaços da nossa sociabilidade, por exemplo. Exatamente. E mesmo quando o seu interesse, outra das coisas que entretanto não mencionámos aqui, mas que também caracterizou o Alberto, foi a vasta produção no domínio da arte pública e até, não é? O simpósio Os simpósios de escultura em Santo Tirso. E, portanto, também essa sua dedicação à ideia da arte pública e à produção de obras de arte pública dizia respeito a esta ideia do caráter formativo da experiência estética, que no fundo altera radicalmente a qualidade perceptiva de cada um, não é? Por exemplo, por isso ele dizia que, por exemplo, no caso de uma obra de arte pública, no fundo, implantada num determinado espaço, se nos torna, à medida que a visita voltava todos, não é? Por exemplo, num sítio pelo qual passemos sistematicamente, ao ponto de se tornar familiar, tudo aquilo, a pouco e pouco, vai justamente alterando. Sim, e vai familiarizando, que era um dado muito importante para ele na altura. Ele foi o coordenador dos simpósios de escultura em Santo Tirso, que dotou a cidade de um conjunto de 50 e tal obras espalhadas pelo espaço público. Foi um processo que se desenvolveu ao longo de cerca de 20 anos, talvez, que é a escultura não figurativa, não é? E a questão que estava ali presente e era muito relevante era como é que a população e as populações normalmente são sempre muito, não parece, mas são sempre muito reativas àquilo que as câmaras fazem, não é? As pessoas têm uma palavra a dizer sobre aquilo onde as câmaras municipais decidem aplicar os seus dinheiros, e bem, de facto, não é? Portanto, havia ali uma questão de sensibilização das populações locais para a escultura não figurativa, a escultura que não representava nada, não representava ideais como a liberdade, nem representava personalidades como o Vasco da Gama, por exemplo, não é? Era escultura abstrata. E ele entendia essa colocação de escultura abstrata no espaço público como uma forma de pedagogia também das populações através do hábito. Estando a escultura instalada no espaço público e não no museu, é muito distinto esta coisa de nós passarmos por uma obra que está no espaço público do que uma obra que está no museu ou na galeria de arte. Nós, quando entramos no museu ou na galeria de arte, o nosso dispositivo mental adapta-se logo a agora vou ver arte. É mesmo assim que funciona. E depois há uma série de mecanismos perceptivos ligados à atenção, enfim, ao detalhe, ao que quer que seja, que nos faz olhar para aqueles objetos como sendo arte. No espaço público isso não acontece assim, elas estão ali e fazem parte do nosso cotidiano. E esta ideia de que nós, ao atravessarmos cotidianamente e reiteradamente aqueles objetos, a ideia de que a arte pode ter uma forma abstrata, da qual nós não sabemos imediatamente os significados, mas nos vamos apercebendo as relações que estabelecem com o lugar, com o espaço, com a proporção, com a escala humana, etc. É um processo que se vai sedimentando com a própria passagem cotidiana e do tempo, exatamente. Portanto, aí existe também, de facto, essa dimensão pedagógica, sim, absolutamente. Sim. E também dessa possibilidade, tu falavas da abertura do campo e a partir da possibilidade da escultura abstrata, perceber que justamente não há, para ele a ideia, por exemplo, da metáfora tinha a ver com esta possibilidade de leituras, não é? E cada um se responsabilizasse pela sua, não é? Que poderia ser uma coisa Sim. não imediatamente acessível a qualquer, não é? Porque esperamos que, quando entramos num museu, é um bocadinho esse o protocolo, mas justamente a importância da arte pública também reside nessa possibilidade de abrir o leque e estender a experiência artística, não é? Sim, exatamente, sim. E numa relação, lá está, muito direta com o lugar, com o corpo,
não é? com o objeto que está ali, com o espaço em roda. Essas são questões que são fundamentais normalmente na arte pública, obviamente na arte que está instalada no museu também, mas na arte pública isso é muito presente, de facto, é muito presente. Há uma coisa que eu gostava, ele fez em 94, este livrinho que está aqui, que eu trouxe também, que fica só de texto, que se chama Campo, Sujeito e Representação no Ensino e na Prática do Desenho Projeto, que é, no fundo, a lição de agregação que ele faz na já então Faculdade de Arquitetura do Porto, e que é, na verdade, uma súmula do seu programa curricular e pedagógico em torno do desenho enquanto instrumento da projetação da arquitetura. Aliás, é engraçado, ele usou muito esta expressão projetação em vez de projeto, mais uma vez para chamar a atenção, não o projeto em si enquanto obra final, mas a projetação enquanto processo, enquanto operações, enquanto um conjunto de operações que se vão desenvolvendo, tendentes depois àquele objeto final. Ele até fala de redesenho e não apenas de desenho. Exatamente. Que é um dos conceitos que ele introduz neste livro para falar desse processo permanente de cantação, que era outro termo muito caro ao Alberto, que nomeadamente fazia os alunos usarem papel vegetal para irem extraindo, justamente a partir do primeiro desenho, os elementos, irem depurando até chegarem a um desenho que já é a súmula e ao mesmo tempo, lá está, a decantação, a depuração dessa primeira experiência ao longo do tempo, porque há sempre esta coisa também e isto também tem tudo a ver com a questão da pedagogia da arte, que é, por isso é que eu também no início falava da importância do tempo não mediado pela palavra, que é esta ideia de que há um tempo próprio que, por exemplo, cada artista, ou, por exemplo, no caso dos estudantes de arquitetura, tem que haver um vínculo, portanto, porque estamos aqui a falar da questão do espaço, mas depois há esta vertente temporal que é determinante e que implica a assunção também de um ritmo próprio para a emergência da obra. E não é? O Alberto fala disso em permanência, nomeadamente como responsabilidade dos alunos por esse ritmo pessoal. Por exemplo, neste livro sobre o espaço pedagógico, um dos exercícios que eles propunham aos formadores era justamente que refletissem sobre a experiência da aceleração, da pressa ou do atraso, porque de repente estamos completamente, a expressão do Alberto era avassalados por um tempo que nos é extrínseco, e isso, por exemplo, não é minimamente criativo. A partir desse tempo não podemos fazer nada, e por isso volto a insistir na importância da brincadeira, que diz justamente respeito a um tempo dilatado em que não há... lá está, nem sequer é um tempo orientado para um resultado, é o tempo do processo. E por isso é que de repente todas estas experiências de que temos estado aqui a falar desta maneira um bocadinho errática, na verdade se cruzam a todos estes níveis. Portanto, há parece um bocadinho, no fundo estamos a falar destes conceitos fundamentais: tempo, espaço, corpo, não é? Mas lugar, desde logo, porque o lugar, por exemplo, o lugar é o espaço habitado. Neste livro do espaço pedagógico há uma formulação bonita que o lugar é a trama essencial do espaço, porque não é o espaço, já é um espaço apropriado, e é um espaço em que há uma espécie é um espaço, lá está, vivido, e em que há uma espécie de transferência, voltamos agora à ideia do trânsito e da transferência, entre um sujeito e o ambiente, porque nós estamos sempre, nós não somos exíguos, não é? Estamos sempre em contexto de relação, por exemplo, com outros e com as coisas. Por isso é que ele também dizia que era tão importante esta relação com os objetos, fossem eles naturais ou fabricados pelo homem, porque no fundo estamos sempre a estabelecer relações e a reconfigurar e recodificar a nossa experiência perceptiva a partir desses dados exteriores. Sim. Aliás, a partir da lição da agregação, queria só dizer aqui umas quantas notas.
Ele fala, na verdade, neste texto, da ideia, e vou ler agora aqui umas coisas que tinha aqui escritas, a ideia de um corpo entendido como matéria e instrumento, e matéria e instrumento são palavras dele, como projeto e descoberta, que permita ao indivíduo o conhecimento teórico-prático de si mesmo, e esta teoria prática também é muito interessante, e abre caminho a um processo criativo entendido como legitimação da identidade, são também palavras dele, da identidade própria, a partir de uma consciência do lugar. Portanto, um autoconhecimento com base na noção de que o corpo é a matriz essencial das leis da organização dos espaços vivíveis e do plano da sua representação. E na sequência um bocadinho do que tu estavas a dizer, o corpo exprime e demonstra em si mesmo a organização do campo e as correspondentes dinâmicas. Portanto, o campo só é organizado a partir da nossa própria experiência corporal nele. Ele só ganha sentido e só se estrutura através da arquitetura, através da arte pública, através enfim, da maneira como o percorremos, a partir justamente do nosso próprio corpo, da maneira como nós estruturamos a nossa relação com aquele lugar, como investimos o espaço de vários significados para o transformar em lugar, no fundo, não é? Porque o lugar é quase como que a transformação do espaço ou o investimento do espaço numa série de significados, não é? E de sensações e de emoções, etc. Sempre pensando nestas ideias matrizes, que são na verdade arquetípicas, não é? Do abrigo, não é? De nos sentirmos acolhidos. O lugar é no fundo, a ideia do lugar é no fundo isso, não é? E, por exemplo, reporta-se a isso. Uma coisa curiosa a esse respeito é que mesmo, por exemplo, na escultura pública do Alberto, ou mesmo nos anos 70, nas intervenções na natureza, por exemplo, nunca há sempre uma delimitação prévia, há uma circunscrição espacial que diz respeito justamente a essa espécie de isolamento do lugar, uma demarcação, que no fundo é sempre ou uma maneira de evidenciar esse meio, não é? Mas que de repente sem esse gesto de circunscrição poderia sim, sempre, todas elas, aliás, bem, enfim, mais uma vez é o espírito da época, claro, não é? Os artistas nunca estão isolados a trabalhar nestas coisas, e ainda bem, mas há lógicas muito conceptuais no trabalho do Alberto Carneiro nos anos 70, quando ele começa a trabalhar a paisagem. É muito curioso esta coisa, que o Alberto é um artista muitíssimo importante na performance em Portugal. Através destas sessões de intercriatividade ele formou vários performers, sobretudo dos anos 80, mas ele nunca fez performances abertas ao público. Pois. Em rigor, ele nunca fez performances. O que ele fez foi uma série de ações na paisagem, em ambiente natural, sozinho, em que estava só ele e o fotógrafo que o acompanhava por razões meramente instrumentais de captar as imagens e mais nada. Normalmente eram processos em que ele mapeava um determinado território em busca de alguma coisa que lhe interessava. Por exemplo, na obra O Ribeiro, ele andou na Serra do Gerês, enfim, à procura, até que encontrou uma bacia de água no meio da montanha, uma bacia de água de forma mais ou menos circular, que era o que lhe interessava, porque um dos seus símbolos mais permanentes é o da mandala, não é? Aquele símbolo oriental do círculo inserido dentro do quadrado como convergência entre o eu e o cosmos. Enfim, simbolicamente isto é muito potente e atravessa o trabalho dele todo, mesmo na escultura mais tardia. E nessa bacia de água mais ou menos circular, ele realizou, eu não lhe chamaria performance, mas realizou uma ação de caráter ritualístico, à falta de melhor palavra, em que selecionava seixos rolados que estavam no leito dessa bacia de água e ia dispondo-os em forma de quadrado, fazendo uma série de medições para perceber quantos passos é que era preciso percorrer de tal seixo a tal seixo, fazia momentos de paragem em que fazia meditações. Isso tudo era fotografado
O fotógrafo revelava aquelas imagens todas em provas de contacto. Esta parte do arquivo dele, que está na Gulbenkian, é interessantíssima, porque são uns 5 ou 6 dossiês cheios de provas de contacto, todas rabiscadas e escolhidas e fragmentadas por ele, porque ele pegava naquele material todo que o fotógrafo lhe entregava em bruto e depois é que ele ia fazer a obra. Portanto, é muito interessante. A obra não é a performance da paisagem. A obra é depois a escolha que ele faz daquelas imagens todas e a maneira como as organiza, nomeadamente para serem mostradas na parede, coladas em cartolinas pretas, acompanhadas de uma série de diagramas a tinta da China branca que mostra os trajetos e, no fundo, o desenho, o gradual desenho da mandala que vimos há bocado naquele espaço. Havia uma das imagens do filme. Sim, que tinha justamente uma espiral, não é? Sim, exatamente. Sim, esse é um deles também. Esse é um deles, sim. E já não sei, havia aqui uma sequência qualquer de pensamento que agora me perdi. Não, já estava. Estavas a dizer, a obra não é a performance em si, é o vestígio, portanto, essa extração exatamente, é essa extração e que responde também um bocadinho a uma característica da obra dele que vem já desde finais dos anos 60, quando ele abandona a escultura, que é constantemente a escultura, enfim, o talho direto, não é? Que é a relação entre o espaço exterior e o espaço interior. E a maneira como o espaço exterior, que é a natureza, que é a paisagem, que é o espaço que está codificado como o espaço da liberdade, do sonho, do devaneio, de todas as possibilidades, se combina depois com o espaço interior, que neste caso é o espaço da apresentação da obra de arte, da galeria, o museu, etc., com as suas codificações próprias, não é? De percepção, de visualização, de comportamento. E como é que entre estas duas entidades, o espaço interior, o espaço cultural, não é? A propriação ao espaço natural, e como é que estas duas entidades se combinam uma com a outra? Como é que se processa este trânsito? Como é que é possível trazer a natureza para dentro da galeria de arte, artificializando essa mesma natureza, mas ao mesmo tempo criando um dispositivo espacial, cênico, sensorial, etc., que de alguma forma remete o espectador para uma situação natural que, se o espectador não a viveu, é como se a tivesse vivido. Quem percorre o canavial, eu acho que nunca estive dentro de um canavial verdadeiro, acho que já estive, na verdade, mas mesmo para quem nunca esteve dentro de um canavial verdadeiro, é muito imediato entrar naquele canavial e recuperar uma série de memórias de infância relacionadas com a deambulação sem finalidade, por exemplo, que é uma das coisas, é um dos aspectos da ideia de jogo, da ideia lúdica, do estar... Sem finalidade. Sem finalidade, justamente. O jogo é isso, não é? Claro. O jogo não tem um fim em si, tal como a arte também não que tem é um fim também, em si. no fundo, por exemplo, a maneira como o Kant tematiza a ideia de belo. O belo é justamente essa espécie de nome provisório e aproximativo que damos a qualquer coisa para a qual não temos conceito, não é? E que na verdade não serve para nada. É essa experiência, de repente, da emergência do inútil que é cada vez mais necessária nos dias que correm, em que tudo está tão, não é? Sim. Subordinado a uma lógica utilitarista e a uma funcionalidade. Nós, no fundo, somos todos mais ou menos funcionários de um tempo que nos, lá está, avassala, para usar a expressão do Alberto Carneiro, e de repente poder quebrar essa espécie de voragem utilitarista, que também tem a ver com a lógica, lá está, do consumismo, não é? Toda esta espécie de introduzir esta ideia da finalidade sem fins é, desde logo, talvez a coisa mais politicamente interessante, não é? Que a arte também pode ajudar a fazer. E que está no cerne destas operações todas levadas a cabo pelo Alberto como uma espécie de kantiano assumido, porque ele até, por acaso, justamente até neste livro cita o Immanuel Kant e reporta-se diretamente à crítica da faculdade de julgar e, portanto, é com toda a consciência também filosófica que ele
Por exemplo, esta ideia da estética, não é? Como qualquer coisa que remete para uma ativação de todo o sensório, não é? Todo o... Sim. Sim, se bem que na estética o Kant faz esse, enfim, eu não sou especialista em filosofia, muito menos kantiana, mas o Kant faz esse processo de incorporar todo esse aparato sensório na visão, não é? No aparelho da visão, ele condensa aí tudo. Enquanto que o trabalho do Alberto devolve outra vez a percepção estética a todos os sentidos. Eu acho que ele recupera um bocadinho uma espécie daquela aesthesis grega que tinha a ver justamente com a importância de todos os sentidos na apreensão da coisa e não só na visão enquanto súmula de tudo. Sim, mas por exemplo a ideia também da transposição da experiência do belo na natureza para o belo artístico. Sim. A ideia da apreensão formal e do jogo livre não é, de uma espécie, lá está, de repente, porque isso é, tu há bocado dizias que no caso do Alberto há uma grande conivência entre a parte, lá está, a sensibilidade e depois o pensamento e até o projeto. Isso vê-se, por exemplo, não sei se repararam no catálogo da exposição que esteve aqui em 2003, há o plano, há uns desenhos projetivos em que temos justamente um mapeamento daquilo que depois virá a acontecer no espaço. Por exemplo, isto acontece com muita frequência, mas o que é interessante justamente neste caso é que as duas coisas não são incompatíveis, muito pelo contrário, porque há uma espécie de articulação e de uma espécie é como se o entendimento espicaçasse a imaginação e vice-versa, no sentido de produzir as chamadas ideias estéticas, que são ideias que não são ideias para as quais exista um conceito determinado, muito pelo contrário. É isso que pode gerar comunidade, porque no fundo temos aquela ideia de que os gostos não se discutem, mas kantianamente, pelo contrário, os gostos é que se discutem. E é isso, por exemplo, porque isto é importante, porque desde logo que pela possibilidade da experiência do belo e a vontade de comunicá-la e partilhar, porque é sempre uma experiência que abre para o outro, é sempre a caminho do outro, ao contrário da experiência privativa do agradável, que é para mim. Eu saio desse mutismo do que existe só para mim e quero constituir comunidade. É o princípio da possibilidade da comunidade. E há essa, sei lá, eu acho que esta dimensão está lá em todas estas vertentes do trabalho do Alberto, tanto como professor, como pedagogo, como artista, escultor. Sim, a maneira como as obras se oferecem, de facto, ao público e ao espectador, acho que indiciam mesmo isso, não é? Porque a maior parte das obras dele, e até nós temos as esculturas mais recentes, mostram isso muito claramente. A maneira como elas se oferecem ao espectador, porque são simultaneamente tecnicamente muito apuradas, porque apesar dele ter passado quase 15 anos sem fazer escultura porque se queria libertar do virtuosismo técnico que tinha aprendido nas oficinas de estanteiro, ele ficou virtuoso até ao fim, mesmo que não gostasse. Ele sabia esculpir com imensa proficiência. São esculturas que são muito abstratas e ao mesmo tempo são muito apelativas. São todas são bonitas, de facto, nós queremos tocar nelas, queremos percorrer com as mãos aqueles veios, nós reconhecemos muitas das coisas que temos dentro de nós, ao nível emocional, conceptual, sensorial, reconhecemos muito ali e oferecem-se, de facto, ao público e eu acho que criam, de facto, essa lógica de comunidade que tu estás a dizer. Sim. E em última instância, sem isto nunca ter sido um discurso saído da boca do Alberto, é em si mesmo também um discurso político. É um discurso também ideológico, no sentido de, e usando, enfim, palavras muito da atualidade, de capacitação das pessoas, não é? De empoderamento das pessoas, de as pessoas se sentirem emancipadas nas suas escolhas e se sentirem capazes e conscientes de que podem tomar decisões, não é? Sejam elas quais forem, à microescala ou à macroescala. Tu dizes que não saiu da boca do Alberto, mas justamente se calhar saiu. Está no arquivo. Se quiserem folhear, este tem algumas obras mais recentes. A
conversa com o João Fernandes que teve lugar aqui quando foi mostrada esta exposição, ele diz justamente mostrar arte é sempre um ato político, a Catarina, ele diz, dizendo que justamente nunca se sabe onde é que está o poético, não é? Neste sentido, qualquer coisa tem esse potencial, tudo depende, porque isso também é um dos legados kantianos, a beleza não existe em si, não é uma característica do objeto, tudo depende da maneira como nos relacionamos com ele e o apreendemos. Claro. E disso depende também essa... Sim. Porque é a partir do momento em que nos propomos em conjunto a pensar e a discutir sobre aquela forma que vamos chegar a algum lado, avançando nessa espécie de debate em que nos aventuramos a adiantar elaborar também. Sim, e essa dimensão política que tem como base a construção da ideia de comunidade também se demonstra pela maneira como para Alberto Carneiro, isto é uma dimensão muito champiana do seu trabalho, a arte é sempre um processo de comunicação. A arte é sempre comunicada. Ele disse isto muitas vezes em conferências. Há textos dele dos anos 60 que ele escreveu muitíssimo sobre o seu próprio trabalho, também escreveu muito sobre desenho, tem textos muito, muito interessantes sobre desenho, mas desde os anos 60 que ele escreve para ele é muito importante esta ideia de que a arte só existe quando é comunicada. Ou seja, a arte só existe quando é devolvida ao espectador. E quando o espectador a constrói, a investe de outras ideias, etc, etc. E muito sintomaticamente, isto é muito interessante, quando eu organizei o arquivo dele para ser doado à Fundação Gulbenkian, onde agora está para ser consultável integralmente, fiz um inventário da obra toda que existia no ateliê, desde esculturas e desenhos até esquiços, estudos, enfim, tudo. É muito curiosa esta constatação que eu fiz quando fiz esta organização toda. Não existia no ateliê de Alberto Carneiro uma escultura que não tivesse sido exposta. Não existia material inédito. Existia desenho inédito, mas o desenho inédito que existia eram notas que ele fazia, porque ele estava sempre, às vezes desenhava muitíssimo, tinha sempre um caderno na mão e estava a desenhar, eram coisas que não eram especialmente pensadas para ser expostas. Desenho, alguns estudos para escultura, poucos também há, mas virtualmente não existia no ateliê dele obras que não tivessem sido expostas. Aliás, ele fazia as obras para expor, sempre, expunha-as sempre. Sim. Também não destruiu obras. E não quero dizer com isto que ele no seu interior, não achasse que umas eram melhores que outras, ou outras mais conseguidas que outras, mas estavam feitas, estavam expostas, estavam aí, estavam no mundo. Exato. E isso é um lado muito interessante, justamente desta ênfase muito grande da obra de arte como um dispositivo de comunicação, no fundo, não é? Ele também usava a palavra para falar disto, justamente suporte, não é? Que a arte fosse esse suporte de comunicação estética ou de suporte poético. Ele vai variando depois as declinações desta ideia do suporte, mas é justamente essa espécie, lá está, de terceiro termo entre e isso é muito champiano, efetivamente, o autor e o espectador, quer dizer, essa espécie de passe, não é? Arte-vida, vida-arte, como na última exposição de Patentes Serralves, essa ideia de que de repente há essa espécie de reversibilidade, e daí a importância do espelho, que falávamos há pouco também, porque o espelho no fundo é uma espécie O espelho é o que traz o espectador para dentro da obra, não é? Quando o espelho está dentro da obra, quando nós passamos por ela ou entramos nela e estamos refletidos, nós estamos dentro da obra. Sim. Mas depois, logo a seguir já não estamos, como tu há pouco referias e muito bem, não é? Portanto, essa transitoriedade também... Exato, a transitoriedade também é outro aspecto fundamental. Sim. E daí que se liga com o que tu acabaste de dizer, no fundo não é importante estar... A obra está sempre a ser reescrita e refeita, não é preciso ir atrás, selecionar ou rasurar ou o que seja, porque o próprio processo... portanto, de sedimentação de umas coisas sobre as outras é que cria essa espécie de decantar, como no caso do desenho e do Exatamente. Não é? Sim, exatamente. Eu peço desculpa, mas já são quase 8 horas, eu não sei se não estamos um bocadinho a estender o tempo. Já não estou. Mas se calhar, eu acho que nós...
agora nós parávamos por aqui. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma questão, enfim. Abrimos agora a conversa para vocês. Eu não sou da área, sou licenciada em Ciências da Cultura, fiz a licenciatura para cumprir um sonho. Mas gostei bastante da conversa e também venho do mundo rural e parei-me comigo a pensar que nós, meros espectadores, passamos todos os dias por obras de arte. Isso, claro. E também achei interessante ele escrever muito sobre os trabalhos e que nos fazem refletir não só na arte, mas também em vários aspectos da vida. Sim. Ele, aliás, escreveu muitíssimo desde sempre, desde os anos 60, logo... Aliás, essa primeira exposição individual em 67 na SBAP, na Escola de Belas Artes do Porto, tem um catálogozinho pequenino que tem um texto dele, justamente. Ele escreveu sempre. Início ele escreveu muito sobre a sua própria obra. Início ele é também consentâneo com muitos artistas da sua geração, em Portugal e não só, mas aqui também sentia-se muito, que era a falta de contexto crítico para a recepção das obras de um conjunto de artistas que estavam a romper com as linguagens mais convencionais da pintura e da escultura, em que havia uma série de críticos de arte, historiadores, enfim, na altura não havia a figura do curador, mas enfim, uma série de gente que andava à roda e que apoiava a obra desses artistas e que percebia a importância dessas obras, mas que não tinham o aparato crítico nem conceptual para poder falar sobre elas, nem sequer ajudar a divulgar na imprensa, por exemplo. E ao longo desse período, dos anos 60, 70, houve imensos artistas que justamente escreveram, muitas vezes sobre a sua própria obra, muitas vezes apenas sobre a tendência artística na qual a sua obra se podia inserir, como forma, de facto, de criar um contexto, justamente, de criar um contexto crítico onde não havia para a recepção daquelas obras. E sim, ele escreveu muito este livro. Este livro foi feito em 2007, é justamente uma antologia dos textos dele, que eu ajudei a preparar. Foi um convite endereçado diretamente pelo Manuel Rosa, que é o editor, era da Assírio e Alvim, agora é o da Sistema Solar, e que na altura o Manuel Rosa já andava a editar algumas antologias de escritos de artista e abordou o Alberto, e foi uma oportunidade ótima de fazer uma revisão à produção toda escrita dele e perceber os diversos eixos estruturantes que percorrem também os textos, que são sempre muito estáveis, na verdade. Não é? Por acaso, a propósito disto que a Catarina disse e da sua intervenção, há um texto que aparece nesta antologia que se chama, que há bocado já aludimos um bocadinho a ele, porque é bastante sintético, chama-se A Arte é Pública quando se torna metáfora de um local no universal, e nesse texto há assim aqui dois ou três parágrafos que talvez fosse bom ler para fazer aqui uma súmula do que tentámos alinhavar. Ele fala da possibilidade da arte realizar-se pedagogicamente, abrindo o campo perceptivo de cada um para as suas transformações como meio socializante, não é? Esta ideia do meio socializante, e processo que transmuta as formas e a correspondente consciência artística, lá está, de cada um, que se torna capaz de assumir-se como sujeito, eventualmente criador, mas pelo menos espectador emancipado. Exato. O ensino das coisas da arte teria o corpo humano como referente e destinatário. Ensinar-se-ia a consciência ética do ato artístico, que pressupõe a desmontagem de qualquer ideia prévia sobre o que a arte possa ser. Portanto, também neste processo de descondicionamento dos hábitos perceptivos que nos tolhem, porque nós nem sequer temos noção disso, não é? Mas estamos completamente formatados. Até isso vê-se, por exemplo, isso acontece-me com frequência, perceber que sem querer sistematicamente repito o mesmo caminho, em vez de mudar de rua. E, portanto, sem querer, estou sempre a ver a mesma... Claro que a paisagem é sempre... Tudo depende do que... Se há outras pessoas, se há mais trânsito, se não... No fundo, é aprender a expandir também o campo da sensibilidade. E depois ainda diz, ensinar-se-ia
eu acho bonita esta espécie de este condicional que é assim quase assim em tom de uma espécie de promessa para os tempos vindouros, não é? Uma possibilidade. Ensinar-se-ia que a percepção dos objetos artísticos se articula, por um lado, sobre as trocas físicas, ópticas e ápticas dos movimentos do olhar e do corpo no envolvente. O áptico é a visão, é uma espécie de visão táctil, tem a ver justamente com essa visão do que há bocado a Catarina falava, que já não é uma visão estritamente proveniente da retina, não é? Retiniana, mas uma uma visão que inclui o toque. Que inclui o toque. Sim. E que tem a ver com a pele, não é? Ele diz num outro sítio, sente tudo o que vês através da pele, tu tens milhões de olhos nela, não é? Bom, e esta ideia então, para voltar atrás das trocas físicas, ópticas e ápticas dos movimentos do olhar e do corpo no envolvente, e por outro, sobre as estruturas da consciência estética do espectador. Portanto, esta ideia da consciência estética como uma coisa que assumimos e pela qual nos responsabilizamos e que temos que desenvolver. Não se trataria de criar mimetismos sobre a realidade física ou humana, mas de inventar algo que iria suscitar reações de adesão ou recusa que naturalmente dinamizariam o pensamento para a compreensão dos fenómenos em jogo. E também este que é uma coisa importante que, por exemplo, se praticou muito aqui com o Alexer, que é a tentativa de deslocar o pensamento justamente o pensamento pode ser também proveniente do sentir, não é? O pensamento não tem que ser uma coisa meramente conceptual e mental, não é? Há outras formas de pensamento. Por exemplo, lá está no caso do Kant, ele falou das ideias estéticas, mas o Alberto fala disso em permanência, por exemplo, de ideias para as quais não temos nenhuma codificação e, no entanto, e são ideias que compreendemos através do corpo. Lá está esta ideia que é uma ideia curiosa e que, no fundo, é a base da analogia ou da alegoria, não é? Nós muitas vezes, para poder, e da própria ideia da metáfora, não é? Nós não podendo conceptualizar, precisamos de ir buscar ao concreto imagens para as coisas. E no fundo é perceber que isso está ao alcance de qualquer um, e temos que ser responsáveis por essa espécie de percurso pessoalíssimo, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, passível de ser universalizado neste sentido partilhável, não é? Porque é aí que tocamos é aí que encontramos o outro, não é? Nessa espécie de... Exatamente. Eu fui aqui à procura de um certezinho de um texto do Alberto Carneiro, que é de 82, e que eu acho que vem, por acaso, vem otimamente no seguimento que tu estás a dizer. E que ele diz algo assim, e que tem a ver também com o título desta conversa, este ser que caminha, não é? Então ele diz assim: caminhar no corpo todo e possuí-lo no gesto único de o transformar, o corpo pela mente. Ele mesmo, presença e ausência de si. Habitar o corpo meu em cada corpo outro, morar nele e recriá-lo no mais íntimo viver, deixando disso o testemunho indelével que cada qual retoma como própria identificação, como necessidade de a ser e de se dar e receber esteticamente, dramático ou épico, pelo fingimento de o não ser. Eu sei, as palavras tecem ainda outros significados, mas quando digo corpo, quero significar o cosmos, tudo e apenas. Eu acho que isto é uma boa súmula do que temos estado aqui a falar. E se calhar encerrávamos aqui a sessão. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Por terem vindo.